Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando ou nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do programa Papo da Lud. Pois é, viemos para nossa quinta edição, a terceira desse semestre. Então, hoje eu vou começar, antes de mais nada, com um recado muito importante que é o quê? Vocês perceberam que a gente está num lugar diferente aqui. O que acontece? A gente firmou uma parceria que veio para ficar com a revista científica Núcleo do Conhecimento. E eles aqui oportunizaram que a gente utilizasse os estúdios e pudesse aqui trazer o programa para vocês. Então, muito obrigado ao pessoal da revista científica Núcleo do Conhecimento pela oportunidade, pela parceria. Que seja uma parceria que continue por muito tempo. Meu nome é Pedro Alvarez, estou aqui para apresentar mais um Papo da Lud. E vamos lá que o programa hoje está muito bom, porque é um assunto que todo mundo gosta, um assunto que todo mundo ama, que é música e cultura. Sobretudo música e cultura urbana. Então, para isso, ninguém melhor para falar desse assunto do que ele, que é formado e pós-graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ou seja, um dos nossos, está aqui em casa. Ele teve uma passagem pelo Itaú Unibanco, mas hoje atua no escritório de advocacia Chacão e ele trabalha, sobretudo, com a defesa da proteção autoral de artistas do rap e da cultura urbana. Tô aqui com ele, sem mais delongas, Ariel Chacão, muito obrigado por vir, boa noite. Boa noite. Como você está, Ariel? Tô bem, obrigado pelo convite, sobretudo sendo do Mackenzie, né? Muito feliz, minha primeira oportunidade, então espero fazer bonito para representar aí. Não, com certeza, é um orgulho pra gente receber você aqui, é sempre uma honra. E, bom, já para começar, né, falando de cara já, a gente sempre faz aquela pesquisa sobre o currículo do convidado, tudo mais, e a gente vê ali uma atuação na área trabalhista e, de repente, vem a atuação com música, a atuação com a proteção autoral na música. Eu queria entender como foi esse processo, como chegou isso pra você. Sim, eu escolhi direito muito por conta do meu pai, né? Meu pai é advogado, advogou e advoga ainda, né, para empresas. Na época quando eu me formei, a gente estava trabalhando muito, né, com direito trabalhista. Foi uma época que teve a reforma da CLT, então a gente teve muita procura. E nisso eu busquei esse campo da conciliação, né? Foi uma coisa muito importante na minha carreira, né? Trabalhar com trabalhista, acho que eu fazia um número de audiências muito expressivo e isso me trouxe, assim, uma cancha, né, de conversar, de sentir o cliente. E aí, depois da minha formação, continuei trabalhando na área bancária e surgiu uma oportunidade para uma grande amiga, né, a Lívia, e ela me indicou, a Nicole, que na época tinha um selo aqui em São Paulo, que era a Ceia, e comecei a trabalhar com música daí, né? Na época o Djonga, né, que é um dos artistas que eu trabalho até hoje, já integrava a equipe, junto com outros artistas que eu também trabalho, e aí a minha primeira entrada, minha primeira oportunidade foi aí, foi em 2018, final de 2018, quando eu comecei a advogar, eu não mexia nem com música, né? Eu fui trabalhar com ele num caso jurídico de um show que tinha acontecido, e aí as coisas foram acontecendo, as demandas foram crescendo, e aí, na medida do possível, eu ia aprendendo, né? E, enfim, até chegar na música. E hoje, eu até brinco, eu digo que eu sou um grande canivete suíço, né? Do direito autoral, que eu faço tudo para os caras mesmo. E muito pouco advogo, né? Então, tem uma estrutura de direito. Hoje, o nosso escritório existe, o escritório é do meu pai. Eu tenho esse braço, né? Sou sócio dele, mas eu mesmo na frente, ali, eu mais assessoro, né, os artistas com essa parte de direito autoral também. E, eventualmente, quando tem processo, a gente entra assim também. Queria tocar num ponto muito interessante, acho que você falou, porque a gente sempre fala aqui no Alude sobre o perfil do advogado, porque quando a gente fala do direito de entretenimento, a gente está falando de clientes que são geralmente envolvidos com criação, com arte, e são pessoas que funcionam num ritmo diferente, até mesmo às vezes mais acelerado, tudo mais, e existe um paradigma ainda no Brasil com a figura do advogado, aquele cara, eu tô até meio contraproducente para falar isso, mas aquele dúvida. Cara meio engravatado, tudo mais, meio quadradão. E parece que é um pouco diferente. Você tem que se adequar melhor ao cliente, para a conversa ser mais direta. Cara, sim e não, né? Eu acho que muito do que eu sou hoje nessa questão do aspecto visual, né? Que as pessoas nunca acham que eu sou advogado, eu acho isso ótimo. Eu brinco, eu falo que eu ando à paisana, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre sustentei, né? Foi de família, né? Eu sempre tive tatuagem, sempre tive piercing. Eu lembro na época da faculdade, meus amigos falaram, cara, você é louco, você não vai ser advogado nunca, você tá fazendo tatuagem. E aí o que me ocorre é que houve essa aproximação natural. Então, assim, eu sou um cara que eu já me adequo, né, culturalmente falando, aos artistas que eu atendo, e ao longo do período que eu fui conhecendo eles melhor, eu fui me adaptando. Então, não tenho horário para trabalhar, muito por conta da música, então os shows são tarde, então eu tenho uma rotina totalmente flexível, e nessa questão da aparência não só visual, mas também de como você passa a mensagem. Então eu sempre tento, dentro, obviamente, ali do escopo que eu quero passar para o artista,
explicar para ele da forma mais simples, para ele entender e ficar tranquilo, né? Eu acho que essa questão da linguagem no direito ela ainda é um problema. Obviamente que aqui que a gente está falando de uma matéria que é muito importante, essa questão da comunicação, a gente até conversava isso antes, mas eu acho que quanto mais a gente facilitar ali para eles se sentirem mais próximos, mais acolhidos, é melhor. E você acha que ainda tem alguns artistas que têm uma resistência com a figura do advogado? Não digo nem figura estética, eu digo assim, ter uma assessoria jurídica ou ver essa preocupação? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso no Brasil é um problema, né? Eu acho que, como eu disse no começo, eu trabalhei com direito trabalhista, trabalhei muito com reclamada, né? E mesmo as empresas grandes, né, elas não têm essa visualização daquele jurídico que você prevê o erro. Então é um jurídico que você está fazendo ali uma peneira, né, um jurídico preventivo. Já na música, isso é muito mais problemático, né? Porque, por exemplo, na música urbana a gente está falando de pessoas que vêm de um ponto da sociedade que elas não acessam, né? Elas não acreditam, né? Muitas delas no judiciário enfim, na justiça, e muitas delas não acessam. E o que elas acessam? Elas acessam o advogado quando o advogado vai prender alguém ou quando vai soltar alguém. Então, assim, é muito difícil ainda, e aí a gente vai entender no longo desse episódio, porque as coisas na música, elas são muito difíceis, são linhas muito tênues. Então, é de difícil entendimento e eles não entendem essa importância de ter alguém ali traduzindo para eles. E também existe, lamentavelmente, figuras de advogados que, ao invés de ajudar, né, os seus clientes, eles atrapalham e, por vezes, ganham dinheiro indevido, enfim, não vem ao caso agora, mas eu acho que essa série de comportamentos, certamente ela contribui para esse olhar, que não é um olhar bom, mas acredito que esteja mudando muito, né? Hoje a gente está resolvendo muitos problemas e a gente tem sentido esse movimento dos artistas, obviamente não são todos, são os maiores, mas já tem esse tombamento, né, para essa importância jurídica aí na carreira musical. E acho que a excelência é ter tocado nesse ponto, porque justamente acho que é um ponto crucial para a gente falar quando a gente fala de cultura urbana, que é o preconceito, tem muito estigma por cima, teve até um tempo atrás uma proposta para criminalizar o funk, tipo, chegou nesse nível, e você vê no meio jurídico uma reverberação, então, desse preconceito? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, existe uma parte do judiciário, e eu digo os advogados e até mesmo os juízes, que eles não entendem o movimento, e eles não vão entender nunca, né? Uma parte da cultura que eles também não acessam, né? E aí, eu acredito que hoje, né, no Brasil, o que as pessoas estão entendendo e o que fez as pessoas mudarem também um pouco esse paradigma do funk é o dinheiro, na minha percepção. Então, o que eles viram? Eles deram uma olhada para aqueles artistas que antes eram artistas que eram criminalizados e eles falaram, opa, esses caras têm público. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um artista que todo mundo conhece que está estouradaço, que é o MC Daniel. Você tem esse cara hoje dançando na dança dos famosos, Luciano Huck no domingo. Isso era inimaginável, entende? E aí você vai falar para mim, mas o MC Daniel, ele é um cara que ele não é só o funk, ele representa. É justamente isso. Eles transformaram os músicos em produtos. Então, assim, o MC Cabelinho faz propaganda para Cheetos, o Djonga faz propaganda para Johnny Walker. Então, hoje você tem segmentos do mercado, que são segmentos, por exemplo, a bebida Johnny Walker, que é um público que talvez não seja o mesmo público do Djonga, mas você tem o Djonga ali representando. Então, assim, você tem esse posicionamento das marcas também conversando com as pessoas. O Kian Lacoste, por exemplo, e aí já tem mais a ver, acho que também com o nicho. Sim. Não, e aí, até curioso você tocar no assunto do Kian, que é um cara que eu trabalho ainda hoje, né? Eu trabalho na Axis, né? E trabalho com ele. E o Kian, na época, ele tentou muitas parcerias com a Lacoste, e os caras não queriam dar grana, e os caras queriam dar roupa. E aí ele falou assim, deixa eu explicar pra vocês. A roupa eu compro, entende? Eu quero representar a marca. E isso foi um movimento muito importante, né, dentro dos artistas, porque os artistas também começaram a entender que eles não poderiam vender a imagem deles em troca de produto. Isso eu não estou dizendo que está errado, eu acho que são momentos artísticos. Mas a gente tem que fazer uma frente para que eles também respeitem a imagem do artista e que eles também coloquem dinheiro, até porque a Lacoste ganha muito dinheiro, né, com as pessoas que são pessoas que ganham salário mínimo por mês, são pessoas que não têm um poder aquisitivo absurdo. E o quanto até mesmo dos músicos, deles citando, eles promovendo, cara, né, com uma cultura. Sem dúvida. E com a compra também. Sim, né? exato. A gente tem aí, enfim, na internet a gente vê quanto eles gastam, né? E você acha que agora, por parte das agências, então, de quem contrata, de quem fecha os contratos, então esse preconceito também vai acabando ou ele ainda é muito forte? Às vezes alguma tentativa
não sei, às vezes também de forçar algumas cláusulas, talvez por algum preconceito ainda que eles tenham, uma Sim. maior proteção jurídica? Existe de tudo, né, nesse mundo. O que eu penso é que há um movimento deles reconhecerem, mas acho que ainda está muito no mainstream. Então, quando eu dei os exemplos para vocês, eu não falei nenhum artista que fugia desse mainstream para marcas grandes. Então, por óbvio, e aí eu trabalho com artistas também que são independentes, a gente tem muito mais dificuldade, né? Então, assim, para você conseguir um contrato com um artista grande, a empresa está disponível e flexível para mover o contrato da forma que você está falando. Se o artista é menor, eles querem impor algumas cláusulas. E aí entra a importância de você ter um corpo jurídico, não só tecnicamente reconhecido, desculpa, mas também que você tenha conhecimento, né? Então, essa questão que eu falei no começo do podcast, de onde eu aprendi a negociar, onde eu peguei essa cancha, eu uso muito, né? Então, assim, não adianta eu querer polemizar um trabalho ou uma cláusula ou judicializar aquilo. Então eu sempre tento conversar e acho que esse talvez seja o meu diferencial hoje, assim, né, com os artistas. E mais uma das perguntas que a gente costuma sempre fazer aqui na Lud é um trabalho, então, muito mais do consultivo e da conciliação até mesmo fora do judiciário do que contencioso, então. Sem dúvida. Hoje o meu trabalho ele se concentra em 80% no consultivo. O que eu tenho de contencioso hoje, eventualmente são... a gente está ali pegando um direito autoral, que aconteceu um uso indevido do direito autoral, ou aconteceu alguma coisa de cunho pessoal com o artista, como já aconteceu, então CNH, às vezes pequenas quantidades de droga, enfim, acontece, né, a gente sabe, mas o meu trabalho hoje ele se concentra totalmente no consultivo, né, então eu acho que isso também fez com que eu continuasse, né, no direito, porque eu era um cara que eu não tinha nenhuma esperança, né, no judiciário trabalhando no contencioso, então o consultivo ele me deixa mais à vontade, né, fico mais tranquilo. Então, trazendo justamente para a questão agora dos direitos autorais, como a gente consegue ter alguma noção do quão desafiador né, num cenário onde tem tanto remix, tem tanta utilização de sample, por exemplo, que é uma prática muito comum, por exemplo, no rap, e que entende, então, o quanto isso torna mais desafiador esse controle. Você vê onde a música do cliente tá, onde ela não tá, se tá sendo usada devidamente, enfim. Sim, é um trabalho muito árduo, cara. Assim, é um trabalho de muitas mãos, né? Então, hoje, assim, só para vocês terem uma ideia, quando a gente tá ouvindo uma música no Spotify, aquele fonograma, ele, dependendo do fonograma, e aí a gente vai falar um pouco de sample, a gente tem que ter liberação de direito autoral, liberação do fonograma, a gente precisa conversar com a editora, conversar com a distribuidora. Então, assim, são uma série de pessoas que faz aquilo acontecer. Qual é a maior problemática hoje? A gente tem um gargalo, porque diariamente são lançadas muitas músicas. E aí, assim, falando especificamente da música urbana, do funk e do rap, que é a parte que eu mais trabalho, o volume de lançamentos é muito grande. E é uma tendência do mercado do funk, principalmente, fazer os medleys. Então, assim, às vezes você tem 7 autores... e vamos falar de intérpretes, 7 intérpretes e 4 beatmakers, eu já estou falando de 11 pessoas. Então, se cada um deles tiver 2 empresas por trás, são 22 empresas. Aí você imagina como é uma esteira de uma empresa major, por exemplo, né? Uma Warner, uma Sony, é uma esteira demorada, e a gente faz isso, eu, né, especificamente faço isso para os artistas independentes com outros braços. Então a gente tem associações, editoras, a gente cria um pacote de mãos ali para ajudar o artista, mas ainda assim é muito difícil você ter 100%. Eu acho que hoje no Brasil, assim, dificilmente a gente falaria de um artista que fala, eu tenho 100% regularizado, porque é aquilo. E aí a gente também vai entrar no tema do MTG eventualmente, mas assim, a gente tem hoje artista lançando em plataforma e você nem sabe o que o cara tá lançando. Então você tem que fazer essa peneira, entende? E aí a gente tem empresas e plataformas que são fora do Brasil, são internacionais, essas empresas não fornecem dados, a gente tem um judiciário totalmente travado. Então, como é que você vai explicar para um juiz que houve ali um sample? Como é que você vai explicar para um juiz? E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que os juízes não entendem. Eu estou dizendo assim, é muito mais difícil esse caminho, né? Então, assim, para você manter tudo em ordem, é muito difícil. Quando eu pego os artistas para trabalhar, geralmente eu gosto de trabalhar o que está fazendo, né, no momento atual, para depois fazer o retroativo, porque dá muito trabalho. As relações dos artistas não são mais as mesmas, eles mudaram, às vezes não fala com o cara que falou, e aí o cara mudou, então assim, são muitas pessoas envolvidas, muitos trabalhos, né, envolvidos, mas
é aquilo, a gente sempre tenta deixar da melhor forma, mas é muito difícil porque a gente depende de muitas pessoas ainda e, enfim, é um trabalho que está sendo trilhado aí. E às vezes nesse desconhecimento até passa batido muita perda de direito patrimonial, né? Porque, por exemplo, dando um exemplo aqui de cabeça, a Melody usou a música da Nelly Furtado. Sim. Pra chegar na Nelly Furtado, que a Melody fez uma música, a música teve que bombar muito primeiro. Sem dúvida. Então ela explorou muito aquela obra indevidamente ali, Sem né? dúvida. E aí a gente tem uma perda patrimonial mútua, né? Porque aí a Melody, ela não vai ganhar aquele dinheiro, ela vai deixar, né, a Nelly também não ganhando esse dinheiro, porque não liberou, e aí você gera um problema que ele vai pro judiciário. E aí esse problema, com quanto tempo a gente vai resolver esse problema? Entende? Então, assim, são questões que elas extrapolam ali o limite do judiciário e da sociedade, que eu acho que a maioria das pessoas do mercado ainda estão entendendo como resolver, entende? Então, assim, a gente tem esse movimento para tentar resolver principalmente essa questão do sample, mas falando especificamente desse sample, e particularmente falando, eu acho muito problemático, né, quando empresas grandes e majors fazem esse movimento sem pedir uma autorização. Eu acho que esses caras eles tinham que ser o exemplo do mercado. E então é muito difícil hoje a gente tentar organizar se os maiores não se organizam. E aí é aquilo. Por que eles não se organizam? Porque o volume é bizarramente grande, é difícil, a velocidade é muito rápida e não há um interesse direto dos artistas, né? Então, os artistas, por vezes, eles estão preocupados no show que eles vão fazer, na publicidade que eles vão gravar, eles não vão olhar aquilo. E a gente tem hoje poucas pessoas que dão uma atenção digna mesmo para essa questão do direito autoral. Porque se a gente for pegar num leque de todos os recebimentos do direito patrimonial, né, não só o autoral, mas o patrimônio, eu posso afirmar para você que o direito autoral é o que dá menos dinheiro, mas talvez seja o mais importante de todos, né? Então, é o que eu sempre digo para eles, eu falo, é o patrimônio, entende? Tipo, o streaming ele vai te dar dinheiro, o show ele vai te mudar a sua vida, mas o direito autoral é teu patrimônio. Então, tem autor hoje que ele só vive disso, né? Então, inclusive assim, tem um autor que foi reconhecidíssimo atualmente, que é o Grelo, né? Esse cara, ele é um autor de muitas e muitas músicas famosas. E ninguém sabia quem era esse cara. Então hoje no Brasil você também tem um movimento de autores que acontece muito no sertanejo, de pessoas que têm uma grana e que só trabalham na autoria. O cara faz a música e vende. E o quanto, trazendo pra esse lado assim, acho que até vale a pena a gente frisar pro público, às vezes muita gente pode não saber a diferença, né, que tem entre você ser dono da música, do fonograma, ser autor, explorar comercialmente, né? Que são etapas diferentes. Sim, não, e eu acho que cabe até uma explicação. Obviamente que aqui vai ser uma coisa muito simplória, mas para as pessoas de casa terem uma noção... E para quem estuda no MAC e quer entender mais a fundo, exato, vai para o de semestre que vem. Exatamente. E aí, assim, hoje no mercado musical a gente tem uma separação, que é a primeira separação de todas, que é o autoral e o fonograma. Então, assim, o direito autoral, ele é o direito onde, na música falando, você coloca a sua harmonia, onde tem harmonia e onde tem letra. Então, assim, quem faz a harmonia? Vamos dar um exemplo de um funk. O DJ entra com o beat, o cara que cantou é o intérprete, então ambos são autores dessa obra. Então a gente está falando de obra. Quando essa obra ela é gravada, ela vira um fonograma. Então aqui a gente tem, toda vez que existe um fonograma, tem uma obra por trás. Fica mais fácil da gente entender. Então, assim, há essa diferenciação. O que as pessoas escutam no Spotify, o streaming e tal, tudo aquilo é fonograma, né? Quando a gente fala de obra, a gente está falando do cadastro de letra e de harmonia, e hoje no Brasil se discute muito como fazer essa divisão da obra. Há uma tendência do mercado, principalmente da música urbana, de fazer o prorata, então você pega o 100% da obra, você divide pelo número de autores num percentual igual para todos, e qual é a importância disso? A importância disso é que, eventualmente, amanhã mais tarde, se alguém quiser regravar essa obra, tem que pedir autorização para todos os autores. E se um deles não liberar, a obra não é regravada. Então, assim, o patrimônio entra aí, entende? Você tem o controle daquela obra, não vão sair mais fonogramas se eu não deixar, entende? Então, a importância da obra está aí. E as pessoas só vão entender isso mais tarde, entende? Então, os caras saem canetando, saem fazendo música e batendo tudo. Aí a Globo olha e fala, opa, eu acho que essa música eu quero colocar na minha novela. Aí o cara fala, beleza. Quando ele vai ver, ele não é dono da música. Né? Acontece muito com beatmaker, eles não colocam beatmaker na autoria, né? Só colocam o intérprete, né? Então, existem esses problemas que as pessoas só vão entender lá na frente e que às vezes, é o que você falou, o direito patrimonial ele se dissolveu há um tempo, né? A música já não é mais bombada como era antes, então
nessa diferenciação de obra e fonograma é importante ter tudo, né? Porque até uma coisa um pouco mais conceitual, né, e técnica, quando você lança o fonograma, imediatamente você tem que linkar com a sua obra. Por quê? Porque quando toca na rádio, quando toca no telefone, perdão, quando toca na rádio, toca na novela, na televisão, esse recolhimento pelo ECAD, né, que é o Escritório de Direitos Autorais, ele é feito através da obra. Então, se não tiver o link das duas, você vai deixar de ganhar dinheiro. E muitos autores perdem dinheiro no Brasil. E existem empresas que estão surgindo agora, startups, que elas chegam para o artista, elas pesquisam, elas veem lá, o artista tem 20 mil retido de obra, você tem 5 anos para tirar. O cara fala, olha, eu te cobro um percentual para resolver sua vida. O cara simplesmente vai lá e cadastra o artista, entende? E o dinheiro entra direto, ele pega 10% e vambora. Então, assim, é um movimento simples de ser feito, obviamente que o volume atrapalha, se você tiver um volume bizarro, e que acontece nessas grandes produtoras de funk, mas a gente precisa estar mais atento a isso. Assim, eu sempre falo isso para os artistas que eu trabalho. Pelo menos os artistas que eu trabalho, eles são artistas que estão ali alinhados com essa expectativa de autoral, de direito autoral, sabe? Então, graças a Deus as coisas fluem. Então, e aí justamente trazendo para esse cenário, entender então agora a partir já dessa noção mais clara, acho que ficou para todo mundo, como funciona então a cessão de um sample, né? Porque é um direito moral a autoria, mas a cessão geralmente é a cessão do fonograma em si, né? Sim, na verdade assim, existe a cessão do fonograma e da obra, né? O sample, o sample ele tá registrado na obra e ele tá fonograficamente tocado no fonograma, então ele virou ali uma gravação. Como funcionam as sessões hoje? A gente tem uma diferenciação entre as leis americanas e as leis brasileiras. Nos Estados Unidos eles trabalham muito com copyright, então assim, a gente tem esse movimento lá, né, do uso do sample, são coisas muito naturais, principalmente no rap, eles usam muito. Já aqui no Brasil, o direito autoral, ele tem essa questão do direito moral, né, então você tem o direito patrimonial e o direito moral dentro do direito autoral. Então no Brasil, o que se recomenda fazer é justamente você entrar em contato com todos os autores e entrar em contato com quem é o dono do fonograma. Eu falei, né, anteriormente o que é fonograma, o que é obra, e aí acho legal a gente fazer um ponto aqui de como é a divisão do fonograma. O fonograma, ele tem divisões fixas, né? Então a gente tem duas parcelas de 41,7% e uma parcela de 16,6%. A primeira parcela de 41,7% ela está destinada aos intérpretes, então aqueles que cantam, né? Então todos que cantam eles vão dividir igualmente pro rata que isso é travado. 16,6% eles vão direto para o beatmaker. Então, o beatmaker ou os músicos acompanhantes, né? Então, no caso de uma música tocada. E os outros 41,7% ele vai para o produtor fonográfico. Quem é o produtor fonográfico? No Brasil, o produtor fonográfico é a figura que ela paga, ela investe na sua gravação. Então, assim, eu posso ser produtor fonográfico de um artista sem ser músico? Posso, entende? E aí é que está o grande problema. Por quê? As empresas, quando elas vão fechar contrato, né, as empresas grandes, elas falam assim, olha, eu vou te dar X reais, você vem para a minha empresa, a divisão, né, de tudo que entrar é 30, 70, estou dando um exemplo aqui, e aí coloca no contrato, só que eu sou produtor fonográfico de todas as suas músicas. E o cara fala, beleza, tá me ajudando aqui, tô ganhando uma grana. E aí, cara, quando você vai liberar essas músicas, ou quando você vai vender essas músicas, enfim, né, conseguir um patrimônio, você está à mercê, né, da produção fonográfica. Então, assim, é muito importante você estar como um produtor fonográfico dentro desse fonograma. Eu não me recordo, perdão, que eu entrei eu fui explicando, eu não lembro o que você me perguntou, perdão. Não, foi justamente como funciona a cessão da utilização de um sample. Perfeito, me desculpa. Então, assim, o que acontece hoje, como a gente recomenda? A gente sempre recomenda, quando você quer liberar um sample, você entra em contato, você tem que pegar aquela obra, então você vai lá na associação que você tem, você olha lá, quem tá lá, XYZ. Cara, então assim, eu vou entrar em contato com a editora deles, se eles não tiverem editora, eu vou entrar em contato direto com eles. Pego no fonograma, vou direto no produtor fonográfico. Falo, olha, eu vou usar teu fonograma e eu quero pagar para você. Então, geralmente, o valor que eles pagam tanto para o fonograma, tanto para a obra, é o mesmo valor. Então, vamos dar um exemplo. 20 mil, eles colocam 10 mil para a obra, 10 para o fonograma. Aqui, esses 10 vai direto para o produtor fonográfico. Obviamente, se não tiver nenhuma
nenhuma combinação diferente disso. E esses outros 10 mil, eles são divididos em proporções iguais, se for pro rato, obviamente, entre os autores da obra. Então você precisa, basicamente, ter esses dois termos, tanto de obra quanto de fonograma. O que vai mudar nesses termos? Existem variações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou falando que eu vou liberar a obra e eu vou usar o fonograma que já está gravado. Mas poderia ser, por exemplo, olha, eu vou usar essa obra para fazer um novo fonograma. Então, eu tenho Garota de Ipanema aqui, eu quero fazer ela em rock. Eu sei que tem em samba, mas eu quero fazer ela em rock. Então, assim, você vai criar um novo fonograma. E isso aí também mudam as licenças. Porque... E aí você acaba, às vezes, até fugindo de pagar ou dar créditos ao detentor do fonograma original. Porque exatamente, você não tá usando ele. Exatamente. Né? Na verdade, assim, você vai ter que pedir a liberação para os autores da obra. Esse cara da produção fonográfica do primeiro fonograma, ele não tem nada a ver com isso. Ele é dono daquele fonograma dele. Então, você tem uma criação de um novo fonograma. Então, acho que isso é muito importante, né? Eu sempre cravo muito isso. Nesse sentido, as empresas elas estão muito alinhadas, né? Então, de emitir esses certificados, esses termos para que a gente apresente. Várias plataformas digitais de subir fonograma já estão bloqueando direto com programas, né? Bloqueando, olha, só vai poder subir esse fonograma se você tiver o termo de todos os autores, não vai. E existe os takedowns, né? Que são, por exemplo, o que acontece com a Melody. Então, você faz o takedown de uma música, praticamente você perde todo o investimento, né? Você não vê o seu investimento. Então, o risco é gigante, Existem arranjos no mercado que fazem esses lançamentos acontecerem por estratégia de marketing. Existe, mas assim, é muito arriscado, velho. Que às vezes vira uma grande coisa aquela música ter sido derrubada e aí ganha mais popularidade. Não, e aí assim, para trabalhos futuros, eu não tenho dúvida que ela vai ter dificuldade. Entende? Então os caras vão querer ver a música, os caras vão querer saber quanto é. E você acha que existe, talvez, assim, uma pressão em cima do produtor original da obra? Então, vamos supor que eu vou usar o sample de uma música famosa, mas eu não pedi a liberação. A minha música que eu fiz bombou, ficou muito famosa, todo mundo gosta, todo mundo quer ouvir. O produtor original falou, opa, não foi, ninguém me consultou, eu vou fazer o takedown. Derruba, e aí nasce uma pressão em cima desse produtor original para que ele libere logo porque a galera gostou da música, porque a música é popular. Eu acho que tem esse movimento, acho que tem essa vertente, né? Mas eu acredito que hoje a gente está muito alinhado, assim, é o justo, é o trabalho dele, né? Então, assim, obviamente que tem essa pressão, né? E aí eu vou dar um exemplo, aquela Tubarão Te Amo. Eu acho legal dar exemplo para as pessoas poderem ilustrar. Tubarão Te Amo, essa música do MC Daniel com o Rian, por exemplo, ela tinha um trecho, se eu não me engano, da Carol de Niterói. Então, eu acho que é a Carol de Niterói, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho. E era só uma frase de uma música da Carol de Niterói. E eles colocaram. Era só uma tag, ela falando lá. E aí, a Carol de Niterói falou, a música explodiu. A Carol de Niterói falou, e aí? Vocês liberaram comigo. E aí você tem duas opções. Por exemplo, ela expôs na mídia. O que a equipe do Daniel fez? Inteligentemente chamou ela e falou, não, você está na obra. Desculpa, foi erro nosso, né? É justo você tá. Mas existe uma parte também que fala, não, ou se finge de morto, fala, não sei de nada, e aí acontece o takedown. E nesse caso, a divisão, por exemplo, eles chegam pra Carol e falam, você tá na obra agora. A divisão dela tem já uma perspectiva de uma porcentagem, ou então, não, pode ser uma negociação, por exemplo? Tudo é negociado na música, né? É o que eu te disse, né? Hoje qualquer pessoa, qualquer CPF hoje pode ser dono de um fonograma, né? Então, você tem isso na música, então tudo é negociado. Na questão da obra em si, a gente tem muito pró-rata como movimento do mercado. Então, olha, independentemente se você tocou o violão ou se você cantou, vocês criaram isso junto, né? Você não seria nada sem ele e vice-versa. No ponto da Carol, eu confesso que eu não sei como foi a negociação, mas aí você fica em xeque. Por quê? A partir do momento que você lança um produto que ele não está liberado, você fica em xeque com o autor. Ou com o intérprete, ou com o dono do fonograma. Porque eu pensei justamente nessa divisão, porque embora pareça assim, nossa, mas vai dividir igualmente por causa de uma frase, ao mesmo tempo tem a história de, se não dividir, se não aceitar os termos que ela pedir, ela derruba. Exatamente. E aí, o que acontece muitas vezes é você fazer um retroativo desse valor que já entrou para esses autores, então compensar esse autor, no caso a Carol, que não entrou, para ganhar esses valores retroativos e acertar o registro dela daqui para frente. É isso, não sei como eles combinaram. Muitas vezes tem artistas que falam, 50% da obra é minha,
Shampoo, por exemplo. 50% da obra é minha e 50% dos meus artistas e nada é para vocês. Ou 50 é meus, outros 50 se libera. E isso é muito negociado, assim, mas no movimento, assim, né, o movimento do Brasil que a gente tem feito aqui é a divisão da obra pro rata, pelo menos como eu trabalho, né? E agora pensando pelo outro lado, pensando para alguém que quer disponibilizar o sample ou então disponibilizar uma música para ser utilizada, a gente que edita aqui o podcast, a gente sabe muito bem, as músicas sem copyright são uma salvação muitas vezes para você conseguir explorar sem precisar pagar, sem precisar fazer esse licenciamento. Como funciona para um artista que quer liberar? E aí eu vou até só citar um caso, sei que eu tô pegando um pouco o Trending Topics antecipando, que foi da música do Sidoca, que é Não Me Sinto Mal Mais, produzida pelo Palace, e que o Pop Smoke fez no mesmo sample a música For The Night, aí foi a produção do Cash 38AP. E muita gente começou a falar que o Pop Smoke copiou o Sidoca e tudo mais, e o Sidoca se pronunciou, falando que quando ele era um artista ainda de menor proporção tudo mais, ele costumava roubar samples, e que depois, quando ele trabalhava com beatmakers, mais abre aspas pra ele, né? Eu ligava pra eles e dizia, essa aí vai bater 1 milhão, vamos dividir? E os beatmakers na época recebem tudo das tracks antigas, da época que ele não ganhava nada ainda. Calculado o passado e o acumulativo. E que ele sente muito orgulho de ver artista gringo rimando em beat que ele tá usando, então para parar de falar que ele copiou. Ok, o discurso pode ser esse, mas no fim das contas, se houve a utilização ali do Palace, ele poderia ser um sample que ele permitiu essa utilização prévia? Bom, vamos lá. Cara, o Sidoca é demais, né? Assim, eu conheço ele é muito amigo do Djonga, eu lembrei dele agora, mas assim... esse caso do Pop Smoke, por exemplo, obviamente, quando você tem artistas independentes, é muito difícil você ter beatmakers que forneçam beats de graça. Então, existe um movimento no Brasil hoje de vender o kit de beats, então a gente tem muitos beatmakers que fazem kits e vendem com os beats para os caras usarem de sample, e aí é muito importante a gente deixar claro. Nessa música do Pop Smoke, não há o uso do sample no sentido estrito do tipo, peguei e coloquei. Há um trabalho em cima do sample. Exato. Mas ainda assim, no olhar, né, do Brasil e das leis brasileiras, precisaria, né, pedir essa autorização para o verdadeiro dono do sample, que não sei se é o Sidoca, ou enfim, se é outro DJ. O que aconteceu ali esse beat, se eu não me engano, ele estava free. Ele estava de graça para o cara pegar. Então, assim, é o que você falou, existem músicas que você pode buscar na internet e você pode usar e trabalhar isso. Eu já tive um caso muito semelhante, com o Djonga, inclusive, que o Coyote, que é o DJ dele, ele fez uso de um sample da banda Vitória Regia, que é a antiga banda do Tim Maia, e, enfim, a gente conversou com o spoiler do Tim Maia, que é o Carmelo, que é o filho dele, a gente teve que tirar, nesse caso ele falou, cara, a obra não é minha, eu sou spoiler, eu não sei se meu pai gostaria ou não, a gente não vai querer nada, vocês pagam ali um retroativo, mas vocês mudam a versão. Então a gente pegou essa música e fez um novo sample e subiu. Então se vocês forem hoje no Spotify, vocês vão ver que essa música chama Eterno, essa música Eterno, ela tá escrito remix ou remake, não lembro, porque é uma música que ela foi feita, mas ela não utiliza mais o sample, né? A gente conversou com ele, e aí é um exemplo dessa conversa, né? Dessa conciliação. Então, assim, cara, você abre portas, né? Eu acho que todo mundo está sujeito a errar, principalmente num mundo que a gente veio da rádio para o streaming. Então, os erros eles vão acontecer, mas é importante que a gente mantenha sempre essa conversa, porque o mundo da música, cara, ele gira muito. Então, assim, hoje você está independente, amanhã você pode estar gigante, ou vice-versa. E hoje o cara que trabalha na Sony, ele pode ir para a Warner. Então, esse bom relacionamento para a resolução de conflitos, ele é essencial. Então, nesse caso do Djonga, a gente resolveu na conversa. Obviamente, não é um dia que você resolve, né? São várias coisas. Mas foi um caso de que não houve o pedido. Então, assim, se vocês forem usar sample, peçam o pedido, façam o pedido, né, para o autor, conversem com o autor, conversem com a editora, acho que isso é muito importante. E só voltando acho que até para finalizar essa primeira parte do programa, sobre, então, os artistas, né, os beatmakers que vendem um kit de beats. Na legislação brasileira, direito de obra é irrenunciável, intransferível, a autoria é um direito personalíssimo. Sim. Como isso funciona, então? Como eles conseguem fazer essa venda? Porque, sim, teoricamente, existe um conflito, não? Eu acredito, eu nunca trabalhei com essa venda, mas eu sei mais ou menos como ela funciona,
e aí acontece uma sessão, né, e aí é uma sessão que ela não tem fim, então ela é para sempre, me fugiu a palavra agora, perpétua, ela é uma sessão perpétua do direito, e você compra essa sessão. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente vê na mídia venda de catálogo. O que é a venda de catálogo? É basicamente você vender o seu direito patrimonial, obviamente que você continua com o direito moral ali, mas você faz uma sessão completa para uma pessoa. Então, eu acredito, né, não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que essa seja a lógica da venda. E outra, né, obviamente que é aquilo. Nessa venda, são beats que eles também não vão trabalhar com os artistas. Então, são beats que eles sabem que eles não vão usar, não são beats exclusivos. E assim, a gente tem um volume muito grande de beat. Então, hoje em dia tem produtoras que tem 6, 7 beatmakers. Os caras viram à noite ali, os caras fazem muita coisa. Então, é uma forma deles rentabilizarem. Obviamente que acho que tem uma segurança jurídica por trás, né? Certamente dessa sessão, né? É uma sessão onerosa, mas ela é perpétua. E assim, é curioso falar também que existem contratos hoje de distribuidoras que colocam sessão perpétua no contrato e o artista não vê. Então, assim, o cara lançou a música, o contrato que ele assinou lá atrás, de exclusividade artística, já está constando ali que a sessão é perpétua. Então, assim, é um problema. E é onde entra a importância justamente de ele estar sempre assessorado, Sem né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, como eu disse no começo, né, a gente está falando da música urbana e da maioria esmagadora das pessoas vem da periferia. Então, assim, é difícil, né? Até falo pros caras, é difícil você não tremer na frente do dinheiro, né? Então, assim, o cara chega pra você e fala, vou arrumar sua vida, eu vou te dar uma Mercedes e 500 mil. Você fala assim, cara, não é possível, né? Quantos anos? 5. No primeiro ano ele ganhou 2 milhões em cima de você, você entende? E se ele não ganhar, você vai ficar lá por 5 anos fazendo a base. Então, assim, esse sistema piramidal, né, que eu vejo particularmente das empresas do segmento urbano, onde você tem um inchaço gigante de artistas embaixo, onde eles empurram, né, o topo para cima, cara, isso é muito problemático, né? Você está sucateando ali e é isso. E o volume começa a aumentar porque a busca do sucesso ela é muito maior para muito mais pessoas. Então, assim, cara, eu preciso lançar uma atrás da outra. Então, você não tem um trabalho correto da música. Antigamente, cara, o cara lançava um disco, o cara ficava um ano e meio fazendo turnê, carreira, porque era uma dificuldade você gravar um disco. Hoje em dia o cara lança um disco, eu tenho um cliente que lançou um disco agora em outubro, ele vai lançar um disco em janeiro. Você entende? Tipo assim, e o primeiro disco do cara, tipo, 20 milhões de streamings. Absurdo. E eu assim, cara, trabalha, entende? Vamos, sente, mas assim, é essa ânsia, né? É muito difícil você segurar isso, né? Porque você entra na esfera pessoal ali, né, do cara. Então você também tem que ter esse cuidado para falar, né, e explicar para ele de uma forma que não seja uma forma que deixe ele desapontado, ou enfim, frustrado, né? Eu acho que é isso. E também, assim, comunicar que, né, vai chegar, vai acontecer, as Sem coisas dúvida, vão caminhar, sem mas dúvida. calma. Você, cara, a música, ela dá dinheiro como qualquer outro trabalho, entende? E como qualquer outro trabalho, você tem pessoas que elas despontam mais do que outras. Isso é natural, né? O que eu sempre falo para os artistas é, você tem que ter na sua consciência que você tem que ser artista, você não tem que ser famoso. A diferença entre artista e a fama, ela é brutal, mano. Então, assim, eu consigo ganhar dinheiro com a música? Você consegue. Mas não necessariamente você precisa ser explodido para você ganhar. Entende? Só que o que você tem hoje no Brasil? Cara, o cara olha para cima, ele vê esses caras com Ferrari, jato. O cara pode chegar, óbvio, mas a caminhada é muito árdua, cara. É muito difícil. É um trabalho que tem que ser feito muito bem feito. E é uma coisa que não depende só de você. Você trabalha com uma arte que é sobre o que as pessoas acham, entende? Então, assim, é entregar também ao seu público, e isso pode gerar frustrações, dependendo do que você está fazendo, mas entender que nem sempre você vai ser famoso para viver de música, entende? Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem, muito por conta. Internet, TikTok, as pessoas estão despontando cada vez mais rápido, então, cara... E com muita música, né? Sobretudo no TikTok. Muito, cara, assim, MC Caveirinha, por exemplo. Meu, o moleque ele vai fazer 18 anos. Tipo assim, o cara morava na favela, era ferrado, família ferrada, do nada a vida do cara mudou, velho. Então, tipo, até pra você assimilar isso na sua cabeça é difícil, né? Então, e pra você lidar com alguém que tá assimilando com isso, então. Sem dúvida. E o principal, você confiar em alguém que esteja do seu lado. Né? Então, assim, essa linguagem é muito importante, né? Então, porque para cada profissional que quer ajudar, tem 1001 querendo tirar proveito em cima. Obviamente, porque é um mercado muito rentável e muito lucrativo, entende? Então, é um mercado perigoso, né? Então, assim,
Tem artistas que têm músicas com bilhões, eu não tô aumentando, bilhão de view, bilhão, e o cara tem 5%, entende? Então tem cara que já ficou rico com a música do próprio autor, e ele não, entende? Então assim, é muito complexo isso, né? O mercado é muito complexo, a gente está lidando com arte, mas a gente está lidando sobretudo com pessoas, né? E são pessoas que querem buscar melhorar a sua vida, melhorar a vida da família, entende? Então, é um trabalho que tem que ser muito minucioso, né? Então, até complementando a minha resposta, né, quando você me perguntou sobre como eu me relacionava com as pessoas, né, com os artistas, eu tenho muito cuidado, né? Eu tenho muito cuidado para que não soe nada do tipo, cara, não faz isso porque não dá grana, sabe? Eu sempre tento explicar para eles e a decisão é deles, entende? Eu sempre falo, ó, se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Se você for por esse lado, é esse aqui. Eu acho que esse lado é melhor. O que você acha? Entende? Então, fazer os caras pensarem que vai chegar uma hora, que já acontece com os meus clientes mais antigos, de quando chega a coisa para eles, os caras falam, isso não é legal para mim. Entende? Eles, óbvio que eu vou olhar, eu vou ver, mas ele vai falar, cara... E aí tem esse processo de educação até jurídica. Sem dúvida. É uma coisa muito legal, assim, eles querem saber, entende? Então, é interessante. E aí, com os selos que eu já trabalho, eu sempre tento fazer um trabalho para a gente educar tecnicamente esses caras, né, profissionalmente. Então eu sempre falo, ó, quando você for gravar, pergunta se você vai entrar na obra, se você vai entrar no fonograma. Se você não quiser perguntar, tiver vergonha, porque o cara é muito grande, pega o telefone do assessor do cara, me passa. Então, assim, eu tento sempre simplificar para eles, para que o trabalho deles, obviamente, seja fluido e eles rentabilizem isso e que a gente não tenha uma demanda bizarra jurídica lá na frente, entende? Então, é um trabalho de formiguinha, mas ele funciona, ele é bom. Ó, aproveitando então agora, a gente vai começar a nossa segunda etapa aqui do programa, nosso segundo quadro do programa, que é o Trending Topics. Como funciona, vocês já sabem, você que acompanha aqui o nosso podcast, basicamente a gente vai trazer alguns casos que tomaram um pouco mais de proporção na mídia, tomaram um pouco mais de fama e que estejam ligados ao assunto. Mas antes de tudo, passando com mais uma vez, recado muito importante que é o quê? Esse programa aqui é um oferecimento, é um patrocínio entre a Lud e a revista científica Núcleo do Conhecimento. Então você que está aqui assistindo pelo próprio canal da revista Núcleo do Conhecimento, já se inscreva, já continue acompanhando todos os produtos deles. E você que está acompanhando pela Lud, vai lá dar uma olhada. É sempre fazendo essa troca, tá bom? Muito obrigado pela parceria, pelo espaço cedido. Então vamos que vamos pro quadro Trending Topics. E aí, a gente já deu um spoilerzinho aqui de que a gente já fala disso, que a gente vai falar de música MTG. Porque hoje é talvez o braço do funk que está surgindo com mais força, né, no mercado. E trazendo aqui um exemplo, a gente falou bastante de takedown e tudo mais. Teve a música do DJ Topo com a utilização da música do Seu Jorge, Quem Não Quer Sou Eu. E aí não é só o uso do beat, é quase a música inteira, é a letra, é a mesma letra. E teve um takedown durante um tempo, depois ela voltou, então, né, dá uma negociação. E eu queria entender, então, como funciona o processo para música MTG. É o mesmo do sample? Como é que funciona? É o mesmo, né? Basicamente é o mesmo. O MTG, que é a abreviação de montagem, né, ele nada mais é, na minha percepção, de que, pelo amor de Deus, né, você que está escutando, não estou falando que é igual, mas na minha percepção eles são muito semelhantes, né, o remix do MTG. Na minha percepção técnica, né, de direito autoral. E aí as liberações, elas são liberações que elas funcionam da mesma forma. Então, assim, o que aconteceu com o DJ Topo, por exemplo? Bom, o DJ Topo, ele pegou uma obra do Seu Jorge, ele colocou um beat que ele tinha e ele lançou. A gente está nesse movimento, e é um movimento puxado muito por Minas Gerais, do MTG, a gente tem um DJ explodido lá, que é o Luan Gomes. E aí, o que aconteceu? A gente teve uma saturação do mercado de lançamento e a gente não tinha nada burocraticamente feito. E aí a gente teve um gargalo que eu achei, assim, genial como as empresas elas resolveram isso. Os artistas perceberam que o MTG ia ser uma crescente, e eles chegaram para esses caras e falaram, beleza, a gente vai lançar. Então, assim, ó, DJ Topo, o Seu Jorge ele vai topar, a gente vai fazer, vai lançar, mas ele tem que ganhar royalty, ele tem que estar na obra, ele tem que, então, já dar um pedaço pro cara. E pro Luan Gomes, que é, assim, um expoente, hoje todo mundo quer gravar com ele, uma gravadora chegou e falou, peraí, eu vou organizar a casa. Então, assim, tudo que você for lançar eu quero ver. Então, no MTG hoje, você também tem um volume muito grande. Se você for no SoundCloud, por exemplo, você vai ver inúmeros MTGs lá, e eu tenho certeza, sem olhar, que a grande maioria, a esmagadora maioria, não tem liberação.
mas dá-se com a mesma liberação. Procura-se os autores da obra. Nesse caso, eu não sei, houve o uso do fonograma, porque eu acho que o Seu Jorge não regravou. Então, no caso, houve o uso do fonograma. E eu vi recentemente que eles estão gravando um clipe. Então, assim, aí é que está a oportunidade, entende? Existe artista que vai olhar e vai falar, eu não libero, né? Então, o cara vai falar, olha, a minha obra é uma obra que ela não casa com o MTG, eu não quero o MTG, tô fora. E aí eu justamente ia tentar fazer esse link de novo. Tem talvez o preconceito aí, talvez. Sem dúvida. O artista não quer estar envolvido com o funk e Sem tudo mais. dúvida. Cara, o funk, ele é marginalizado, né? Então a gente não pode desconsiderar isso. O funk, ele é uma cultura que vem de um lugar que é marginalizado. Então, assim, tudo que vier na vertente da música urbana, do funk, do rap, ele vai ser marginalizado, né? E aí eu não tô falando só aqui no Brasil. Então, um exemplo, lá nos Estados Unidos, os caras estão julgando os rappers lá, e os caras colocam as músicas do cara pra tocar no tribunal. E tu fala, tá vendo? Ele quer matar o outro cara. Tem até um exemplo no filme agora que lançou Anatomia de uma Queda, que um dos argumentos no júri é justamente a música. Então, tipo, cara, é uma coisa, muito marginalizado hoje. Só que existe, isso. Talvez sejam coisas, sejam uma grande utopia, mas as empresas elas estão aceitando mais, obviamente por causa do direito patrimonial que vem aí, mas liberar isso, porque é inatingível, né? Hoje, a gente começou o pré-lançamento da Quadrilha, que é o selo do Django onde eu trabalho, de um MTG com o Luan Gomes, né? Até a gente tem uma artista lá na Quadrilha, que é a Bia Nogueira, então nesse caso a gente pediu a liberação de uma obra para ela regravar. Então ela regravou a voz da obra original em cima do beat. Mas ainda assim a gente teve que pedir as autorizações e por muitas vezes essas autorizações, né, de uso de obra elas não são isentas, então você tem que pagar um valor para a editora. Então é uma série de coisas que para a música que sai amanhã, ela está sendo planejada 60 dias atrás no mínimo, entende? Então é uma série de documentos que a gente precisa ter aí para essa liberação. E às vezes até pode ser uma falta de visão estratégica de um artista, né? Porque às vezes ele tem uma música que às vezes foi famosa durante um tempo, mas hoje pouca gente escuta, e aí um MTG às vezes revive essa música, revive o nome dele. Cara, o Luan Gomes mesmo, ele lançou o MTG da Martinália. Então, assim, óbvio que é uma música muito, muito foda. Perdão, assim, mas ela é muito foda. E ele lançou esse MTG e explodiu de novo. Então, assim, a gente tem também essa questão estratégica de você movimentar o catálogo do artista. Então, você busca, né, esse MTG. A gente tem muito... explodiu o MTG, o que você faz? Você pega 2 caras do sertanejo, 2 do funk e vão fazer eles cantarem um sertanejo no MTG. Então, rola muito essa estratégia, né? E aí varia muito de artista para artista, obviamente, mas... acontece com frequência. Indo agora para outro caso que ficou bastante famoso, aliás, um 2 em 1 para falar de um direito ainda mais personalíssimo dos artistas na música. Eu vou citar 2 exemplos, 2 músicas. Uma é Heart on My Sleeve, do Drake com o The Weeknd, ou melhor, não é do Drake com o The Weeknd, foi uma música criada com a voz dos dois através da IA, e também a Poca, a cantora brasileira, ela revelou na entrevista dela com a blogueirinha, dando os créditos, que a música Venenosa que ela gravou, o refrão, ela fez utilizando IA. Ela falou, cara, gravei a música ficou ótima, o refrão a gente quis mudar, eu falei, mexeram com a IA, usaram minha voz. Então, como funciona esse uso? Assim, eu sei que é um caminho que a gente tem muito pouco de julgado, legislado, etc. sobre. Como funciona esse uso? Pode uma gravadora usar a voz do artista sem ele mesmo ir lá cantar? Esses 2 casos, apesar de serem de IA, eles são casos distintos, né? Então, assim, até para explicar mais ou menos, o do Drake, o que aconteceu foi usado, e aí o Drake até ficou muito chateado, porque quando você assina o seu contrato com a gravadora, principalmente agora com essa vinda da IA, existem gravadoras que você autoriza o treinamento da IA com a tua voz, e existem gravadoras que você fala que não, e o Drake não autorizou. E aí treinaram uma IA e criaram não, né? A música já existia e eles colocaram a voz por cima da música. Então, assim, nesse caso, ela é uma música fantasma, né, no meu ver, porque ela é de uma autoria de uma pessoa que não liberou, os outros 2 artistas que estão cantando ali foram criados por IA, e eu acho que esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Sem dúvida nenhuma, eu acho que para um futuro próximo a gente vai ter que ter um mecanismo, pelo menos um mecanismo que aconteça de forma rápida, que veja isso, né? Que faça esse takedown, mas é uma coisa muito complicada. No caso da Poca, ela não criou a obra com IA,
Ela já tinha interpretado a obra, ela criou, né, ela interpretou, só que nesse refrão ela colocou o uso do IA. E aí depois, quando isso repercutiu bizarramente, o que ela falou? Ela falou, eu tô muito chateada com a minha gravadora, porque eles foram lá e usaram a minha voz, eu não quero ser o expoente disso no Brasil. Então, assim, as gravadoras, obviamente que elas vão treinar o IA, porque o dia que a Poca não estiver mais aqui, se dependendo do contrato que ela tem, os caras vão usar a voz dela, entende? Então, assim, é muito problemático essa questão da IA, assim, é o que você falou, a gente tem pouco julgado, a gente tem pouca matéria palpável para a gente analisar, e as práticas recorrentes que estão mostrando para a gente é que isso, no futuro, pelo menos na música, a gente vai ter um gargalo bizarro, né? A gente vai ter um gargalo bizarro. Então, assim, existem movimentos dentro do Spotify de pessoas que burlam o sistema para lançar música criada por IA para ganhar royalty, entende? Então, assim, tem cara que o cara é um advogado, sei lá, e ele vai lá e cria as músicas no IA, sobe lá 3, 4 discos, deixa rodando na plataforma e vai ganhando royalty. Pô, isso é crime, entende? Então, assim, a gente vai ter que ter um mecanismo rápido, porque na unha não dá para fazer, velho. O volume é muito grande. O volume é muito grande. E aí, por exemplo, no caso da Poca, se ela não tivesse falado, teriam reparado? Você entende? Então, é muito complicado isso. E aí vem uma dúvida minha, que quando esse uso é utilizado, ou seja, a gravadora em si, ela tá sabendo que tá com a IA, que ela usou a voz de um artista que, vamos supor, permitiu o uso, tudo certo. Sim. Essa IA, ela precisa ser referenciada em algum momento como intérprete? Cara, é muito pouco provável que eles vão colocar isso, né? Eu tô falando de Brasil, não sei como funciona fora, né? Confesso, mas assim, no Brasil, inclusive a da Poca, até onde eu tinha visto, e aí, salvo engano, pode ter mudado, não tinha nenhuma referência da IA. O que eu acho que pode acontecer eventualmente, dependendo do que a gente tiver de resolução, venham a citar que teve alguns pontos específicos. Mas hoje eles não colocam referência. Até porque eu acho que ficaria feio, velho, pro artista. Sabe? Eu acho que ficaria uma coisa... Como se ele não tivesse feito a obra inteira. Tipo assim, eu entendo. No caso da Poca, por exemplo, ela tá por trás de uma Major. E Major, cara, é dia 5 que vai lançar? É dia 5. O planejamento dos caras é gigante. Então ela disse que ela tava viajando, não deu tempo de regravar a voz, beleza. A vida do artista é assim mesmo, acontece. Agora, pro futuro, eu acho que isso vai ser problemático. Muito problemático, né? Enfim, vai ter autor de IA, né? Então vai ser muito problemático. Já tem, inclusive, sim, né? E com essa questão do treinamento da IA, até falando um pouco da música, hoje você tem esse treinamento na voz, mas você tem o treinamento também do tipo, eu quero que você escreva como tal autor. Tipo, você vai alimentando as obras do cara, e você fala, eu quero fazer uma obra que fale de casa agora, mas com o pensamento desse cara. Então isso é muito problemático, né? Isso é muito problemático. E assim, é aquilo que eu falei. A gente vem do rádio pro streaming. Então, assim, muita coisa mudou. A legislação brasileira é diferente e a gente está se adaptando ainda. Então, acho que isso vai demorar, mas é aquilo. Já tem muita gente estudando, já tem muita gente em cima disso, né? Por conta da IA. Então, acredito que também a gente vai ter resoluções próximas, assim. Não acredito e você acha que o Brasil tá em algum patamar atrasado ao que é feito lá fora? Não, ou não? Mano, eu acho assim, pelo contrário. Eu acho assim, isso é muito massa a gente salientar. Eu acho que o trabalho do Brasil, principalmente no direito autoral, é um trabalho que, assim, esmaga o resto do mundo, né? Eu acho que a gente até tem uma vertente que a gente eventualmente pode até falar depois, que é essa questão do direito autoral digital. Então, assim, quando você tem essa música tocada em outros países, esse recolhimento, né, do seu direito conexo ali, né, da sua reprodução, da sua execução pública, e o Brasil é um dos únicos países que fazem isso. O Brasil é um dos únicos países que remuneram seus autores. Então, assim, o Brasil está muito à frente, assim, particularmente falando, né? Eu acho que o Brasil está muito à frente. Porque é muito interessante, assim, porque se a gente ouvir pela parte, às vezes, da produtora, eles vão falar que talvez não, porque não tem a venda do direito autoral, que facilitaria muito a vida da produtora. Mas eu confesso que eu ficava meio assustado, assim, quando eu via notícias tipo, a Dua Lipa recomprou o direito sobre as suas músicas. Sim. E ela precisou ficar muito rica para fazer isso. Aqui no Brasil isso jamais aconteceria, porque o cara não pode vender as obras. Sim. Assim, aqui no Brasil, cara, essa sessão, né, de obra eventualmente pode acontecer, mas não é o usual, não acontece. Existem alguns movimentos de mercado para, principalmente banda de rock, para venda de catálogo. Então, assim, cara, eu vou comprar o teu catálogo e vou trabalhar seu catálogo, enfim. Mas, assim, ainda
é muito pouco perto do tamanho bizarro que é o Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala de gravadora e de artista, a gente está falando de dinheiro e de cultura, né? Então, eu até falo para os meus clientes, eu falo, olha, quando todas as pessoas sentam na mesa, elas têm, né, das gravadoras e das distribuidoras, elas têm sempre um interesse em comum, que é o dinheiro. Né? Uns gostam da tua música, outros não, mas os dois gostam de dinheiro. Então, assim, é uma coisa para você ficar muito atento, né? Então, as gravadoras elas vão ter sempre uma perspectiva capitalista para trabalhar a obra. Não, mas se o cara treinar IA, daqui 200, 300 anos vai ter música do cara. Tipo, cara, eu não quero. Entende? E se eu não quiser, né? Então, em vida, muitos autores, muitos autores já estão assinando contrato com as empresas não autorizando, né? A gente tem muitos casos aí de atores mesmo de novela também pedindo para não treinar IA de físico, né? Da física deles, né? Do corpo. Então, é um problema. Muitas pessoas estão de olho nisso, tanto para o bem quanto para o mal, mas é o que eu sempre digo, quando vocês forem assinar algum contrato, principalmente com distribuidora ou gravadora, se atentem a isso, né? Direito de imagem, direito de voz, acho que isso é muito importante para uma perspectiva futura, até porque se o cara não estiver mais aqui, ou a mina, a gente vai ter aí o espólio dele tendo que lidar. E às vezes tem um interesse ali de enriquecimento, ou então muitas vezes um interesse de proteção. Sem dúvida. E um exemplo até interessante sobre é o da Maria Rita, né, com a Elis Regina, dessa propaganda da Vox, que deu assim uma puta repercussão, porque muitas pessoas falaram, é um absurdo, né, a Elis Regina tá fazendo isso, só que é o que eu tô dizendo, é o espólio dela, é a Maria Rita, e ela decidiu pela Elis Regina. Se tá certo, se tá errado, aí a gente vai entrar num campo moral que não nos cabe, mas assim, é aquilo, né? A gente vai estar, obviamente, ali elencado a pessoa que vai cuidar dos nossos direitos. Isso pode ser bom, né? No caso da Maria Rita, é filha e mãe, mas pode ser um cara dono de empresa, entende? Né? Então, tem que tomar esse cuidado, sabe? Sim, exatamente. Bom, então a gente está chegando aqui ao fim do quadro do Trending Topics e agora a gente vai para aquele quadro final, que é o Papo com a Lud. Esse é um quadro um pouco mais contraído, é pergunta mais direta, pergunta ping-pong. Massa. Então, vambora. Não podia começar com outra pergunta que não fosse uma música. Cara, a música da minha vida é A Vida e um Desafio do Racionais. Essa música, pra mim, ela foi... nem sei se eu posso me estender, né? Você falou que é um bate-pronto. Eu falo muito, a gente acaba sempre se estendendo, tá sempre permitido. É meu primeiro podcast, então eu tô emocionado. Então, muito assim, bem. essa música, cara, ela marcou muito, sobretudo quando eu estava saindo da faculdade para prestar a OAB, né? Assim, eu sempre fui um cara, eu nunca fui um mau aluno no Mackenzie, mas assim, eu sempre me debrucei muito as ações extracurriculares. Então, assim, eu fui em 22 jogos, eu era da bateria do Mackenzie. Eu fazia tudo que não precisava, né? Então, assim, eu tive uma dificuldade de passar no OAB, eu prestei 3 vezes o OAB, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e essa música marcou muito, porque eu ouvia muito essa música. Eu falava, cara, eu não posso desistir nem ferrando. Então, essa música, pra mim, é muito importante. E um álbum? Cara, o álbum mais importante pra mim é Ladrão, do Djonga, de 2019. Eu acho que foi essa virada de chave dele, eu já tava com ele, ele estava chegando aqui no cenário de São Paulo, ele já era bem conhecido em Minas, e eu lembro, um show que ele fez na áudio, e assim, cara, as pessoas ficaram assim, que é isso, né? O cara passou. Então esse álbum pra mim é o mais fera. 13 de março de 2019. 13 de março. Cabeça, Djonga Day. Djonga Day. Um artista novo, um artista que tá surgindo na cena. Cara, esse eu até anotei, porque assim, existem mais de um artista que eu trabalho ou não, mas são artistas muito legais de se escutar, são pessoas que estão fazendo um trabalho muito massa. Então assim, eu começo pelos dois irmãos, pelo Cello e pelo Retro Boy, acho que são dois meninos que eles estão se destacando muito na cena, são lá de Itapevi, comunidade, o pai deles, né, que trabalha com eles, então assim, é um trabalho muito legal. Lá na Axis que eu trabalho com o Kian, tem 2 artistas lá, que é o KD e a Catrine, que são, cara, assim, fora do comum. E lá de BH tem a Sara Samp, que é uma mina que tá fazendo um trabalho muito foda também. Ela foi back vocal do Djonga na turnê, uma pessoa incrível. Então, assim, ouçam essas pessoas, porque são pessoas que estão fazendo um trabalho sério e são bons, né? Particularmente falando, né? Obviamente. E é bom saber que desde sempre, então, desde o começo, eles já estão bem assessorados, bem sem dúvida, profissionalizados, né? Sim, sim. Uma indicação de filme, agora saindo da música. Cara, eu vou indicar um filme que eu gosto muito, mas pode parecer meio infantil, que é o Divertidamente. Eu acho esse filme muito fera, velho. Eu acho assim...
Eu viajo nesse filme, chorei no cinema. Que da hora. E uma série? Série eu gosto de Ruptura. É uma série da Apple TV, é uma série que acho que faz muito sentido, que é uma série onde você divide a sua vida entre o trabalho e a tua vida pessoal sem saber como você é no trabalho e na vida pessoal. Então eu acho isso muito... Essa série me pegou. Pô, que muito, da hora. Muito. Uma indicação artística, então, que fuja necessariamente ser um filme, uma música. Tá, eu vou indicar artes visuais, cara. Eu vou indicar Crioula, que é uma cliente minha também. Crioula é uma grafiteira lá de Minas Gerais, preta, que pinta mulheres pretas. É uma pessoa foda, assim, que eu admiro muito. A gente tá trabalhando... Ela fez, inclusive, os uniformes da Seleção Brasileira de Skate, agora nas Olimpíadas. Então, assim, é uma artista muito foda que eu, assim, recomendo demais vocês seguirem a Crioula e ver o trabalho dela também. Maravilha. Um livro? Torturado, né? Torturado porra, eu acho que eu gosto muito de A Cabana também, assim, é muito pastelão, Sim. mas eu acho legal. E agora, mais juridiquês, um livro sobre direito. Cara, de direito, tem um livro muito interessante que chama Da Rádio ao Streaming. Me fugiu o nome agora, os autores, mas é uma capa amarela, assim, eu acho muito legal, porque mostra muito essa transição da rádio para o streaming, qual é a diferença, como são as arrecadações, então acho isso legal. Esse livro eu indicaria muito pra galera. E uma dica pra quem quer entrar na área? Eu acho que o primeiro de tudo, cara, é você confiar em você, né? Eu acho que hoje eu posso falar isso, mas assim, eu não confiava em mim, né? Então, assim, é o que a gente falou no começo desse podcast. Existe uma questão do direito ali, de como você se apresenta, de como você fala, onde você trabalha, o que você veste, e eu nunca me adequei a isso, né? Então, eu sustentei, né? Eu falo pra minha esposa, inclusive, eu falo, olha, hoje é muito fácil você ver meu pai me elogiando, mas assim, quando eu tive que sustentar em casa que ia dar certo, não era tão legal assim. Então, assim, persistam naquilo que vocês acreditam. Independentemente se você for advogado, se você for trabalhar com música, persistam no que você acredita. Eu acho que isso é o mais legal, assim, você ser uma pessoa que tem princípios, mas que você tem... você é você. As pessoas sabem quem é você. Então, é o que eu disse. Foi um problema para mim lá atrás, mas hoje quando eu chego numa empresa, obviamente que eu não vou assim em todas as empresas, né? Existem lugares que, óbvio, que eu coloco social e tal, e eu tô falando da questão estética, né? Então, assim, é uma questão que ela foge. Então, você pode ir em vários lugares, você pode ser você, obviamente, sempre respeitando o lugar que você está. Eu acho que a questão de você saber se comunicar, que era aquilo que a gente estava falando antes até do podcast. Então, a comunicação é o principal para que você seja uma pessoa reconhecida, admirada, respeitada e, assim, acreditar em você, sabe? Sempre, independente do que você faça. Tá ligado? Pô, da hora. Um objetivo para a área? Eu acho que hoje o grande objetivo é que a gente tenha mais profissionais tecnicamente preparados, né? A gente vê uma defasagem na faculdade de Direito que não dá tempo, né? Então a lei do direito autoral ela já está na matéria de direito civil, a gente não vai ter uma especificação ali, não sei hoje como está a grade, mas enfim, na minha época não tinha. Então, e aí a gente tem, né, esse olhar muito para o direito público e essa questão, obviamente, então assim, o que eu mais tenho dificuldade hoje é ter profissionais ao meu lado que queiram aprender. Porque é isso, o cara sai da faculdade de direito sem saber, e é outro mundo, não se fala direito na música, né? Você fala música, obviamente e não que se fala música no direito. Exatamente, então assim, a gente tem esses pontos, a minha vontade é que daqui 5, 10 anos a gente tenha assim, uma gama de profissionais sérios, né? que brequem, que freiem essas empresas que com a grana aí ela tá dando uma esmagada no nosso artístico, então acho que esse é meu pedido. E, pô, se você tá me ouvindo, se você tá me assistindo, vai no meu Instagram se você tem interesse e fala, eu gostaria de aprender. O que eu sempre falo para as pessoas se eu tivesse uma pessoa igual a mim antes, eu seria mais feliz. Então, assim, eu estou disposto a ensinar. Eu tô nessa busca por pessoas que queiram mesmo aprender, porque o meu volume tá muito grande. Então, cara, venham até, procurem, conversem, procurem pessoas que estejam no meio, que a gente vai fazer um time grande aí, se Deus quiser. Você que está assistindo pelo YouTube, tá, as redes sociais dele estão aqui na descrição. E você que está ouvindo aqui pelo Spotify, @arichacão no Instagram. Você segue lá, tá feita a pública. Perfeito, muito obrigado, cara. E por fim, a pergunta que a gente sempre faz, que é uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, eu vou bater nessa tecla, né, de confiar em você, independentemente do que você faça. Acho que confia no processo. Eu sou um cara que, não vem ao caso aqui, mas eu sou um cara que eu acredito bastante, né? Eu sou um cara que tem bastante fé. Não vou nem me dizer religioso, mas assim, um cara bastante fé. Eu acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Então,
é seguir o trabalho. Aliás, dica de filme, Método de Stauss, no Netflix, muito bom, é uma conversa com um psiquiatra e ele fala, todo dia você tem que colocar uma miçanga no seu colar, não importa. Às vezes ela vai entrar um pouquinho mais justa, às vezes ela vai sobrar, mas o importante é você sempre colocar essa miçanga. Eu acredito nisso, então a minha mensagem para as pessoas que se sentem deslocadas, principalmente na faculdade de Direito, não sabem o que vão fazer, cara, sejam você, procurem meios, confiem em você, converse com pessoas que você admira, não tenha medo de você se expor para você mostrar aquilo que você quer buscar. Então, eu acho que essa é a mensagem que fica, assim. Você tem noção quão recorrente é esse tipo de procura na Lud, assim, de... Até mesmo eu falo por experiência própria, assim, sem querer me alongar, mas que justamente é sem encontrar um perfil, se encontrar num direito. E aí, assim, até para finalizar, né, a gente tem na faculdade de Direito muito essa formatação, né, do cara, como ele entra e como ele sai. E não necessariamente você precisa seguir esses critérios, né, então é muito amplo o campo do direito, é o que você falou, eu trabalhei com direito trabalhista, direito bancário, eu tô na música, é amplo, te traz uma bagagem legal, mas não necessariamente você precisa trabalhar com direito diretamente. Então, confiem no processo e que vai dar tudo certo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês, demais, o pessoal da revista. Meu primeiro podcast, eu acho que eu tô mais tranquilo agora, né? Mas estava muito tenso, mas eu fiquei muito feliz, assim, eu sou um cara egresso do Mackenzie que eu vivi muito bem o Mackenzie e fico feliz de ter iniciativas como essa, iniciativas sérias, né, com um apoio sério da revista. Então, assim, agradecer mais uma vez toda a equipe do Mackenzie, toda a equipe da revista, me colocar aqui à disposição, sempre que vocês quiserem bater um papo. Eu falo muito, mas assim, eu tô à disposição de vocês. Não, no podcast, quanto mais melhor, sempre bom. Beleza. Você foi muito bem pro primeiro podcast. Valeu, cara. É com muita tristeza que a gente tem que encerrar, a gente não pode ficar aqui para sempre conversando. Mas, gente, esse foi mais um episódio do Papo da Lud, espero que vocês tenham gostado bastante, ó. Segue a gente aqui no Instagram, também segue o pessoal da revista científica Núcleo do Conhecimento, que nos cedeu essa oportunidade e que tá nessa parceria com a gente. Ariel, foi um prazer receber você aqui, foi muito bom. E é isso, gente, fiquem ligados, até a próxima, um beijo, um abraço, tchau, tchau.